Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Zagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. O nosso tema de hoje é um tema que eu acho que as pessoas vão gostar. É um tema que fala sobre os espíritos da natureza. Então, você que gosta desse tema, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas eu também quero dizer para você que esse sábado nós vamos ter uma palestra com a Patrícia Cabral, O Esforço para Evoluir. Vocês vão gostar, que ela é muito boa palestrante e ela vai falar com muita clareza sobre isso, tá bom? Então, esse sábado, Mas esse sábado também, em Jundiaí, nós vamos ter uma palestra bacana, que você vai gostar, que fala também sobre espiritualidade e comportamento, certo? Agora, olha só, tem uma palestra em Santos que eu vou fazer no dia 21, e essa palestra é comigo. Eu vou falar sobre relacionamentos e suas consequências energéticas. Aí é de doer, hein? Relacionamentos e suas consequências energéticas, onde eu vou abordar de forma aberta várias coisas, sobre a nossa vida, sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso relacionamento social, profissional. É um negócio bacana. Aí você fica à vontade para fazer pergunta, para que a gente possa levar o esclarecimento para as pessoas. Se você quiser fazer terapia com a gente, é só ligar no 5904-2116, 5904-2116, aí você pode fazer psicodiagnóstico, pode fazer avaliação vocacional, pode fazer atendimento individual, família, casal, criança e pessoas com múltiplas deficiências. E vamos nessa aí, que a gente tem que melhorar a nossa vida, nós temos que cada dia crescer um pouquinho internamente, nos organizarmos, que eu acho que esse é o melhor caminho para o ser humano, tá bom? Então vamos lá, o tema de hoje é espíritos da natureza. Olha, eu vou contar para vocês, é uma situação que eu já devo ter relatado em palestras e tudo mais, mas que eu acho que foi uma experiência muito marcante para mim, Essa experiência, eu vim de verdade, eu vim relatando para as pessoas que ficam à minha volta, E eu acho que isso é um conhecimento que vale a pena, Então eu vou contar para vocês a história para vocês acompanharem, Eu estava em Manaus, E eu trabalhava numa empresa naquela época, E o diretor da empresa, ele me disse assim: olha, Moisés, eu gostaria muito, de colocar os nossos produtos em Itacoatiara. Tem uma pessoa lá que consome muito esses produtos, eu gostaria que você fosse até lá. Na época eu era o gerente, da filial, e ele disse: se você pudesse ir lá, seria muito bom, até para você conversar, ver se existem outros espaços, tem muita embarcação, tem muita coisa, e a gente pode melhorar lá o nosso trabalho. Eu falei: tá bom, então vou sim, vou para lá. E a cidade era Itacoatiara. Itacoatiara fica mais ou menos uns 200, 180, 200 quilômetros de Manaus. Então é um lugar que na época tinha que se atravessar uma floresta fechada. Então era uma estrada, que não tinha nem... Hoje deve ter muita coisa lá, mas na época não tinha nem aquela marquinha, de divisão de asfalto nem nada. Era só o asfalto. De cada lado havia muito mato e principalmente muita água. Então era uma coisa assim. E tem mais um detalhe, você rodava muitos quilômetros e não via nada, não tinha gente, não tinha posto de gasolina, não tinha nada. Isso é para você ter uma noção. Estou descrevendo para você ter uma noção. E eu falei: tudo bem, enchi o tanque de gasolina do meu carro e falei: vou até Itacoatiara para fazer esse negócio, para conversar com essa pessoa que está lá. Bom, peguei o carro e vou embora, Vou para Itacoatiara. A estrada era absolutamente deserta, Para quem gosta de mato, da energia imanente, está no paraíso. Mas quando você tem que fazer alguma coisa
desse tipo, né, uma viagem de 200 quilômetros, quase 200 quilômetros, né, eu não lembro exatamente, de repente alguém pode até me consertar aí, mas é uma coisa bastante séria, né? Você está investindo aí a tua vida no meio da selva amazônica, que eu considero uma coisa que a gente tem que cuidar com o máximo carinho, né, parar de destruir. Bom, e lá fui eu pela estrada, né? Para vocês terem uma noção de como eram as coisas, eu ia num carrinho que era um Fiat 147, né? Que era o carro da minha vida, aquele carrinho. Então, estou eu indo sozinho para lá, mas antes de eu ir, deixa eu contar esse detalhe para vocês. A pessoa que trabalhava lá com a gente, que era do local, ele falou: Moisés, eu acho que você tem que ir acompanhado, tem que tomar cuidado, né? Porque é uma estrada que tem muita coisa, né? Tem bicho e eu acho que é meio perigoso, né? Eu falei: não, eu vou, pode deixar que eu vou tranquilamente, não se preocupa não, que eu me viro, né? E eu sempre fui mais corajoso do que, não, acho que não corajoso, mas mais teimoso, né? Para fazer as coisas do que qualquer outro sentido, né? E lá fui eu pela estrada. Quando eu fui, foi tudo bem, né? Aí eu passei, eu lembro que tinha uma casinha de madeira a uma distância muito grande do asfalto e não tinha mais nada. E árvores altíssimas, muitas árvores. Nas bordas da estrada, como a estrada estava erguida, né, para não ficar dentro daqueles charcos, porque lá tem muita água na Amazônia, então você via que tinha muita água nas margens da estrada, né? E também muitos buritizais, né? Aqueles buritis, tinha muita fruta. E para mim aquilo era uma maravilha. E estou indo, fui embora, até que chegou um ponto, já perto da cidade de Itacoatiara, que tinha uma balsa, que era uma balsa que devia atravessar um rio muito curto. Era assim, você entrava dentro da balsa, aí a pessoa ia empurrando a balsa com um pau e você ia para o outro lado. Então você levava mais ou menos uns 4, 5 segundos para ir de um lado para o outro, mas você tinha que passar pela balsa por causa do rio, né? E dava um carro só também. Aí passou para o outro lado, a gente agradecia, dava um troco para a pessoa, estava tudo resolvido. E eu cheguei na cidade, fiz as coisas que eu tinha que fazer, né? E aí o dia já estava no fim, eu lembro que, eu lembro bem, que já eram 6 horas da tarde quando eu fui na saída da cidade, parei no posto, o único posto que eu lembro que tinha na época, coloquei, enchi o tanque de gasolina e saí da cidade, rumo a Manaus novamente. Aí você fala: pô, você está contando uma história muito comprida. Espera aí, calma que nós vamos chegar lá. Porque o tema é espíritos da natureza, né? Só que quando eu cheguei na balsa de novo, que era perto de Itacoatiara, nem sei se existe mais também agora, o pessoal tinha um pequeno boteco lá, um barzinho onde o pessoal ficava comendo coisas e tomando bebidas, né, de todo tipo. E tinham muitas redes, eles penduravam as redes lá para dormir, né? Então, é um lugarzinho onde ficava reunido aquele pessoal. Era um lugar pequeno, né? E aí eu cheguei lá e conversei com o cara do boteco, né? Porque eles fizeram sinal para eu parar e tudo. E aí o cara pegou e falou: você está indo para Manaus? Eu falei: tô indo. Ele falou: olha, não presta ir para lá não, sabe? Tem muita visagem. E eu falei: visagem? Ele falou: sim, tem muita visagem. Então é melhor você dormir aqui, você fica aqui, né? E de manhã você vai para Manaus. Eu falei: olha, rapaz, eu acho que eu estou querendo chegar em casa logo, né? Então, para mim era assim, 180 quilômetros, eu ia pisar, ia com tudo para casa e pronto, né? Ia dormir em casa. Ele falou: então tá bom, se você quiser ir, mas se você sentir alguma coisa, ficar com receio, volta que a gente vai estar todo mundo aqui, né? A gente vai ter as lamparinas tudo acesa aqui e, né, o pessoal passa a noite. Eu falei: tá bom, então tá legal. Atravessei com a balsa, né, e peguei a estrada. E os primeiros quilômetros foram muito tranquilos, né? Aí, de repente, eu vi um tatu passar no meio da estrada, depois eu vi uma cobra, que era uma cobra já de um tamanho meio... Eu lembro que eu passei por ela com receio de eu diminuir a velocidade para passar, porque era uma cobra grande que ficava atravessada na estrada toda, né? Aí continuei. Depois de vários tatus, e tem um tipo de aranha lá que é muito grande, que eu vi correndo no meio
Até aí estava tudo bem, eu estava dentro do carro, né? E eu tinha até uns pensamentos assim, eu falei, bom, se acontecer alguma coisa aqui, eu fecho o carro, fico dentro do carro, durmo aqui dentro mesmo e tudo bem, né? Mas o que acontece? Eu estou dirigindo e já estava escurecendo. E eu estou dirigindo a uma velocidade, né, boa. Quando eu olho lá na frente, eu vejo várias pessoas atravessando a pista, no meio do mato. E eles pareciam índios com lanças, né? E o movimento deles era um movimento automático. Então, eles iam andando de forma automática, era uma coisa muito, muito engraçada. E eles estavam à distância, mas eu os estava vendo. Eu falei, nossa, que é isso, né? E fui me aproximando. Aí eu percebi que não eram índios coisa nenhuma, eram espíritos mesmo. Eu falei, nossa, o negócio vai ficar preto, vou ter que passar no meio deles, né? E eu fui me aproximando, né? E aliás, eu lembro que eu pisquei o farol e tudo mais, e eles continuavam andando. Eles eram assim, bastante luminosos, bastante visíveis. E eu falei, eu vou atravessar. Eu atravessei aquilo. O mais engraçado de tudo é que quando eu olhei pelo retrovisor, eu os via também. Então o pessoal vai falar, mas você está alucinando. Eu falei, não estou alucinando não, porque eu vou continuar a contar a história. E eu fui indo, mas eu já fiquei meio ressabiado com aquilo, né? Falei, nossa, impressionante, porque o pessoal tinha falado para mim que eu ia ver visagens, né? Eles têm essa coisa de, você vai ver, vai ter visagem na estrada, tudo. Eu estou andando e lá na frente eu vejo uma coluna muito alta de energia. Isso aqui é meio inacreditável, mas eu vou contar, porque aí eu limpo minha consciência do que eu vi, né? Eu até já falei uma vez que depois que eu vi essas coisas, as pessoas não acreditam muito, né? Falam, não, isso é tua imaginação. Eu acho que podem falar também isso, que como eu estou nesse planeta, sujeito a um monte de coisas, de repente eu posso até errar, né? Porque eu acho que todo mundo aqui tem uma quantidade de erros e uma quantidade de acertos. Mas eu olhei, tinha aquela coluna, e eu fiquei observando, ela era muito, muito alto, né? Da altura de uma árvore, árvores muito altas, e eu fiquei olhando, e eu vi que aquilo era um ser, era uma pessoa, devia ser assim, um índio, né? Sabe, uma consciência muito alta. Eu falei, nossa, que absurdo. E ele se movimentava muito lentamente. E ele ficava atravessando as árvores. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, não é possível isso, né? Não é possível mesmo, porque eu não posso estar alucinando. Mas eu falei, não vou nem parar o carro. Continuei andando e ele estava caminhando, né? Ele estava do meu lado esquerdo e inicialmente eu o vi do lado de uma árvore muito alta com um tronco muito grosso. Mas eu continuei andando. Mas lá na frente, eu vou olhando, eu já estava cheio de cuidados, né? Porque a minha questão era assim, de repente eu encontrar alguma coisa aqui que eu não dê conta, né? Eu até fiquei pensando, nossa, se uma onça aparecer aqui, não tinha nada, não tinha arma, não tinha nada para me defender, né? Até porque a gente tem que andar totalmente desarmado, né? Se a gente quiser constituir um mundo melhor. Mas eu continuei andando e daí lá na frente assim, era um grupo de consciências que trabalhavam numa velocidade muito rápida, uma velocidade alta, né, muito rápida, muito alta, né, e elas pareciam estar trabalhando com as energias das plantas. E eram consciências que não tinham o formato humanoide, elas pareciam simplesmente um composto energético vertical que se comunicava entre si, porque eu via um trânsito de energia entre elas. A movimentação era rapidíssima. Eu falei, nossa, eu vou ter que contar essa história algum dia. Eu estou muito agradecido de poder contar essa história aqui na rádio, né? E contar com detalhes. Cada vez eu conto detalhes que eu não tinha coragem de contar, porque eu falo, o pessoal vai achar que eu sou absolutamente louco, né? Mas foi assim, fui andando. Mas eu já estava, de verdade, bastante assustado, porque eu fiquei pensando, eu falei, nossa, já pensou se eu estou andando aqui, de repente uma consciência dessas entra no carro, né? Como é que eu lido com isso? Eu não conheço esse tipo de energia. E de verdade eu fui vendo luzes na estrada, foi uma coisa impressionante, né?
Eu já relatei isso para o pessoal do SEC. Mas o mais impressionante aconteceu quando eu estava me aproximando de Manaus. Mas eu vou confessar para vocês que eu estava bastante assustado, porque já tinha visto muita coisa, muitas luzes, luzes que atravessavam a pista, luzes que andavam por cima das águas. E, bem aproximando de Manaus, eu vi uma chuva fantástica com trovões e raios. Agora, esse foi o coroamento de tudo. Eu fiquei olhando aquilo, era uma distância muito grande, né? O ambiente, para mim, era um ambiente era gostoso, a temperatura era gostosa e parecia que eu estava até fora do planeta, porque eu fiquei olhando aquilo. Então, um raio vinha de um lado, vamos supor, saía do lado esquerdo, ia para o lado direito. E daí o raio saía do lado direito e ia para o lado esquerdo. E eu pensei, será que tem alguns espíritos se comunicando? E eu fiquei observando aquilo, né? Com cuidado, dirigindo com cuidado e observando. E, de verdade, continuou acontecendo. Era como se eles estivessem se comunicando. É como se as forças da natureza tivessem um espaço que nós, seres humanos, não conseguimos entender, né? E se constituíram de um jeito em que se comunicam pela luz, né? E eu fiquei impressionado com aquilo. Continuei dirigindo e cheguei em casa, né? Eu estava meio abalado, era meio jovem, estava meio abalado. Entrei com o carro na garagem e aí encostei a cabeça no volante e falei, nossa, eu passei muita coisa num percurso aí de 180, 170 quilômetros, né? E isso para mim foi meio forte. Aí a minha companheira saiu de casa e ela olhou e falou, nossa, você reparou? Eu falei, reparou o quê? Ela falou, os pneus do seu carro estão furados. Eu falei, não pode. Eu fui olhar, os 4 pneus estavam furados. Então, essa é uma história que você pode pegar, anotar e depois colocar embaixo, Moisés é mentiroso. Você pode acreditar mais ou menos, né? Ou pode acreditar. Eu acho que as experiências que a gente passa, a gente não sabe direito, né? Então eu tenho tido muitas experiências de clarividência, de projeção astral, e eu penso que existe um espaço, né, nas dimensões que ele é tão desconhecido para a gente que nós temos que inventar algumas coisas para descrevê-los. E outras vezes a gente descreve esses espaços e a gente nem acredita, né? É mais ou menos assim a nossa vida. A nossa vida é uma história. E eu falando isso, pode parecer que eu estou contando uma história. Mas eu estou contando o que eu vi e o que eu passei nesse percurso. Quando eu cheguei na empresa, no outro dia, eu fui falar com o rapaz que tinha dito para mim, olha, toma cuidado que você vai com alguém porque você vai ver visagens, né? E daí eu fui conversar com ele, ele falou, não, todo mundo que atravessa de noite ali vê muita coisa, Moisés. Isso aí me fez pensar que quando a gente entra na selva, né, a gente fica com medo dos animais, né, das feras que possam ter lá e tudo mais, e não se une a isso um medo de uma coisa muito mais simples, né, que é o medo das coisas que a gente realmente não acredita ou acha que não existem, né? Então, é uma história isso que eu considero que fez parte da minha vida, que pode ajudar a gente a entender aquele espaço que a gente nunca entende, né? Que é o espaço infinito das dimensões. Mas vamos voltar à Terra e para isso eu vou dizer para você o seguinte. O tema de hoje é Espíritos da Natureza. No SEC nós temos terapia, né? Terapia você pode fazer psicodiagnóstico, pode fazer uma avaliação vocacional, a gente atende individual, casal, criança e pessoas com múltiplas deficiências, né? Então, se você quiser saber e conhecer o trabalho, é 5904-2116. Programa de TV em Santos, na NET Canal 11, todo sábado às 10h30 da manhã. Santos, NET Canal 11, todo sábado às 10h30 da manhã. E se você quiser conhecer os nossos materiais de estudos, na nossa lojinha virtual,
Então você pode entrar em contato com a gente através do nosso site, aí você entra na nossa lojinha, aí você pode adquirir CDs sobre vários assuntos, temas sobre espiritualidade e comportamento, né? E você pode baixá-los, né? Ou pode recebê-los na sua casa também através, né, do correio, tá certo? São CDs, tem mais de 100 títulos, né? Então você pode saber sobre os comportamentos, sobre depressão, sobre toque, né? Sobre todo tipo de dificuldade humana, relacionamento familiar, sexual, social. Você pode aprender um pouquinho sobre chakras, né? Isso aí é bacana demais, sobre a aura, sobre projeção astral, e aí é só acessar o nosso site, tá bom? Tem livros também que você pode adquirir, né? E você pode participar, quem mora em Jundiaí, pode participar do SEC Jundiaí, na rua Prudente de Moraes, 1709. Prudente de Moraes, 1709, esquina com a Benjamin Constant. Então, lá você vai encontrar o SEC, Centro de Estudo da Consciência, vai conhecer aquele pessoal bacana que tem lá, né? E fazer um caminho de felicidade, que é a ideia que a gente tem, né? Eu acredito nisso. Você também pode entrar no YouTube, escrever Moisés Ezaguri, para acessar os vídeos que eu posto, onde eu coloco fatores humanos, falo sobre carinho, falo sobre medo, falo sobre ansiedade, tem vários temas, e tem os fatores espirituais, onde eu abordo os temas da espiritualidade, né, nas mais diversas formas. Então, você quer saber sobre quais são as sinaléticas de assédio espiritual no corpo físico? Você vai lá e você vai encontrar, e eu vou postando cada vez mais. A outra coisa é que você pode assistir Quito, o Mosquito, que é uma criação minha, que eu fiz em 63, mais ou menos, né, rabiscando um monte de papel que meu pai trazia de onde ele trabalhava, e eu tentava colocar aura no mosquito, eu ficava fazendo brincadeiras com lápis de cor, e eu fico muito feliz de saber que agora ele se transformou em algo que eu posso mostrar para o público de uma forma mais ampla, né, falando da espiritualidade de uma forma lúdica, né, que isso é legal para a gente aprender também, tá ok? Então é isso aí, eu vou dizer para você que o nosso telefone é o 5904-2116, o nosso site é o www.centrodeestudos.org e eu encontro você na próxima semana. Então, até lá.